Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Provérbios 13:24, que diz o seguinte: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Eu sinto que tem um desequilíbrio, né? Sempre tem um exagero quando a gente olha para a maneira que as pessoas educam os seus filhos. Eu sinto que antigamente as pessoas eram muito mais firmes na maneira de educar os seus filhos, mas talvez firmes demais, a ponto de que muitas pessoas agrediam seus filhos. E em vez de se comunicar, em vez de explicar, em vez de falar o porquê que aquilo estava acontecendo, simplesmente batia na criança e achava que isso ia ensinar alguma coisa para ela. Hoje em dia, eu acho que nós estamos num outro extremo da educação, vamos falar assim. Como alguém que trabalha nessa área, eu vejo constantemente crianças que já chegam na escola completamente sem disciplina alguma. E também vejo o oposto. Vejo crianças gentis, crianças bondosas, pessoas que respeitam você. E que às vezes gritam, e às vezes esperneiam, e às vezes têm os seus exageros que uma criança tem mesmo. Mas, no fundo, você vê que aquilo é uma coisa momentânea, um descontrole que aconteceu naquele momento, que do mesmo jeito que eu, às vezes, me descontrolo emocionalmente, e você também. Eu sinto que tem muita gente que esquece que as crianças são seres humanos. E todo mundo quer que as pessoas tenham paciência com eles. Eu quero que as pessoas tenham paciência comigo quando eu perco ali por um momento o controle e depois eu falo, ai, desculpa, eu exagerei. E eu torço para que as pessoas me deem uma segunda chance, ou entendam, ou sejam pacientes comigo, se eu estiver tendo um dia ruim. Mas eu sinto que muitas vezes com as crianças as pessoas não têm essa paciência, não entendem desse jeito e nem agem como se as crianças fossem alguém de verdade. Tem gente que age, age como se as crianças fossem uma massinha de modelar que eu vou moldar para ela ser exatamente do jeito que eu quero. E isso não é verdade. E talvez com essa frustração de ele olhar para a criança e falar: a criança não está fazendo exatamente aquilo que eu mandei ela fazer, vem esse lado mais agressivo que eu falei que talvez fosse até mais comum antigamente. Mas, como eu mencionei, hoje em dia a gente está tendo um outro extremo. Um extremo onde os pais muitas vezes têm medo de educar os seus filhos, porque educar é difícil. Educar exige esforço. Educar exige disciplina da sua parte também, para você não perder o controle, para você não passar dos limites, para você não ser agressivo com a criança, você tem que ser paciente com ela na hora de educar. Porque a criança muitas vezes ela comete um erro porque ela não sabe o que ela está fazendo. Quando uma criança coloca o dedo na tomada e leva um choque, não faça isso. Quando a criança faz isso, ela faz isso porque ela não tem ideia do que vai acontecer. E quando ela comete esse erro, ela guarda aquela sensação ruim com ela. E talvez ela cometa aquele erro de novo, muito tempo depois, porque ela se esqueceu. Mas chega um momento em que ela associa, não, toda vez que eu faço isso, essa coisa ruim acontece. E eu não quero que isso aconteça. Não é isso que eu quero para minha vida. E de um jeito ou de outro, a criança aprende. Eu não tô falando para você deixar sua criança sair por aí tomando choque e caindo de escada. Não. Mas o que eu estou falando é que todos nós um dia já fomos crianças. Todos nós um dia já estivemos nesse estado de não saber o que fazer. Você já entrou num banco e não tinha a menor ideia de como abrir uma conta naquele banco, ou como abrir uma poupança, ou como investir o seu dinheiro de uma maneira eficiente. Todos nós já entramos, ou talvez ainda não, mas você que dirige já entrou num carro um dia e você não tinha ideia do que estava fazendo. Então nós temos que parar de agir como se fôssemos os donos da verdade, soubéssemos tudo, e que a criança é um absurdo. Como assim você, criança, não sabe isso? Talvez ela não saiba. Talvez ninguém ensinou. Não chegou o momento da vida dela. Essa é a primeira vez que ela está aprendendo, ou a segunda, ainda está começando. Talvez seja você a pessoa que vai ter que chegar para a criança e falar: olha, não pode fazer isso. Talvez seja o pai, a mãe, o tio, o primo, o avô, a avó. E você vai ser a pessoa que está nessa situação agora e vai falar: não, eu preciso ensinar essa criança aqui que é importante para mim, que ela não pode entrar na loja e colocar a mão no produto e sair correndo com ele porque ela tem vontade.
Porque a vontade dela, naquele momento, eu entendo, você está com vontade, mas existe algo maior do que a sua vontade. Você não pode infringir as leis. E assim você vai ensinando a criança de um jeito ou de outro que por mais que ela queira muito alguma coisa, às vezes o que ela quer não é tão importante. E isso é um aprendizado, porque nós todos somos meio que egoístas, egocêntricos. E quando a gente é criança, a gente é ainda mais. E aí a palavra de Deus vem e fala essa palavra muito sábia que diz que quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Tem muita gente aí que está com medo de educar os filhos, está com medo de dizer não para o filho, porque o filho vai chorar, o filho vai espernear, e eu não tenho paciência, eu vou dar logo o que ele quer. E nesse momento em que você às vezes fala, tá bom, vai, toma o que você quer, você deixou de ensinar algo importante que aquela criança precisava aprender. Talvez aquele era um momento de ensino, onde você ia passar um pouco de sabedoria para aquela criança e ela ia aprender algo importante para a vida dela. E você simplesmente falou, não tenho paciência para isso, não quero me esforçar, dá muito trabalho, é chato, não quero fazer isso. E assim, você deixou de ensinar aquela criança. E como o texto aqui mostra, ensinar, educar é um ato de amor. Não é de violência, não é de agressão. Ensinar também é amar. E às vezes, para ensinar uma criança, você precisa colocar limites. Você precisa aprender e dizer não. Falar, isso não vai acontecer. Você não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. Você não gostaria que fizessem isso com você, não é verdade? Então você também não pode fazer isso com as outras pessoas. E assim, olha só, você já está ensinando o mandamento de Jesus para a criança. Ela não pode fazer isso com o amiguinho, porque ela não quer que o amiguinho faça isso com ela. Eu já vi situações onde a criança vai lá e pisa no outro, chuta no outro, e você fala, você quer que as pessoas chutem você? Não. Mas você está chutando ele. Ah, mas eu não gosto dele. E, então todo mundo que não gosta de você pode chutar você? Não. Então você não pode chutar o outro. E é engraçado, porque as pessoas deveriam conversar mais com as crianças. As crianças têm uma capacidade de aprender muito maior do que as pessoas acham. Nós aprendemos coisas como crianças que às vezes a gente levou para a vida inteira. Então, seja paciente com a criança. Tenha um pouco mais de esforço para ensinar. Você que tem contato com uma criança e tem essa sua função, essa sua missão, esse seu trabalho de ajudar a educar alguém, seja paciente. Se esforce, não é natural, não vai vir naturalmente uma paciência da parte de Deus. Não, eu não fiz nada, eu acordei e eu tô super paciente. Tudo que eu escuto as pessoas dizer hoje em dia é como elas estão cansadas e sem paciência. Ah, eu tô assim, mas eu não tô num bom dia, então tenha paciência comigo. Mas a gente quer que todo mundo tenha paciência com a gente, mas a gente não quer ter paciência com ninguém? Seja paciente com uma criança. Ensine uma criança com amor, porque a palavra de Deus nos diz que ensinar é amar. E ele ainda termina aqui, quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Disciplina é você ensinar alguém qual é o jeito certo de fazer as coisas, qual é a maneira correta de se fazer as coisas. Disciplina não é vingança. Disciplina não é agredir alguém porque você está com raiva. Disciplina não é você falar, você fez comigo? Então eu vou fazer muito pior. Porque toda vez que você maltrata uma criança desse jeito, você tem que entender que você é um gigante perto dela. Você é 2 vezes maior do que ela, 3 vezes maior do que ela, infinitamente mais forte do que ela. Então, o que você está fazendo, você pode achar que é pouco. Para ela, pode ser um trauma que ela vai levar para a vida inteira. Pode ser uma agressão que ela vai levar para a vida inteira. Aquele momento pode mudar completamente a maneira que ela olha para você. Pode ser que ela tivesse muito amor no coração para você, mas aquele é o dia em que você vai jogar tudo isso fora. Porque você estava com raiva no seu coração. E em vez de demonstrar o amor de Deus para essa criança, você deixou o diabo tomar o seu coração e você quis se vingar, quis agredir, quis ser violento. Deus nunca nos ensina a ser agressivos, violentos e vingativos. Então, quando você ler aqui a palavra de Deus falando que nós temos que disciplinar uma criança, que isso é importante. Disciplinar é ensinar as coisas certas, é afastar das coisas erradas,
é guiar no caminho certo. Isso aqui é disciplinar. Disciplinar não é vingança, não é raiva no coração, não é agressão. Lembre-se disso. Deus nos ensina sempre com amor. E nós dizemos que Ele é o nosso Pai. Ele nos dá o exemplo. E mais uma vez nós temos que seguir o exemplo de Deus. Jesus fala para a gente amar o próximo, perdoar o próximo. Vou te contar um segredo. Não se esqueça disso. As crianças também são pessoas. E você também tem que amá-las. Para de achar que a criança é uma massinha de modelar que você tem que moldar para ela ser exatamente como você é. Ela tem personalidade. Ela é uma pessoa. Mesmo quando você não está lá, ela é alguém. Ela é um ser completo, um ser humano. Pequeno, em formação, ainda aprendendo, claro. Mas ela existe separada de você. O seu filho não é uma extensão sua. Ele é uma outra pessoa que Deus também ama e também se importa e também cuida, e uma pessoa que você também tem que amar. E nem sempre vai ser fácil, mas nós sabemos que Jesus nos chamou para amar o próximo, e Ele nunca disse que essa é a coisa mais fácil do mundo. E se fosse, Ele não precisava mandar a gente fazer, né? É um trabalho, é um esforço. Ame o próximo, não importa se for um adulto ou uma criança. Um abraço para você, fique com Deus, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.